Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 17. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Paulo mandou, né? E quando se encontraram com ele, o apóstolo Paulo, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente também de casa em casa. Até aí, deixa aberto aí, não feche de jeito nenhum, feche apenas os olhos. Vamos orar. Querido Deus, a Ti a honra, a glória e o louvor. O Senhor é aquele de quem, Senhor, nós nos lembramos, nós mencionamos em nossas orações, em nossa devoção. O Senhor é aquele o prometido das nações, o enviado pelo Pai para nos salvar, nos redimir. Estamos aqui reunidos em uma só causa, Senhor, seu louvor, sua glória. Exaltar-te para sempre e ser por ti e por sua palavra instruídos. Instrui-nos então hoje, Senhor, e derrama da tua graça sobre todo esse lugar, sobre mentes e corações. Que teu reino avance, que o Senhor receba glória para si e nos conforme a imagem do seu Filho. Amém. Querido, preste atenção, essa palavra aqui, esse texto que foi lido, Paulo, ele vai reunir com os presbíteros de Éfeso e vai fazer o seu discurso de despedida. E ao fazer esse discurso de despedida, ele revela muitos traços, muitas qualidades do ministro cristão, do líder cristão, ok? Ele está reunindo com os presbíteros, o conselho, a liderança de Éfeso, vai se despedir deles. Nessa despedida, ele traça características, o perfil, traços, qualidades de líderes, pastores, diáconos, presbíteros. Mas não só isso, ele também traça características do crente maduro. Porque quando nós olhamos para as qualidades dos líderes, principalmente as que foram tratadas na primeira carta a Timóteo, nós entendemos que aquilo são características que eu preciso alcançar para ser bispo, para ser pastor. É necessário que o bispo, o pastor, seja marido de uma mulher só, honesto, hospitaleiro, etc, etc, etc. Não são características que eu devo alcançar para me tornar líder. São características que um crente já tem, e então ele é separado para o ofício. Então, se você me perguntar quais são as características, as marcas que estão em 1 Timóteo 3, são marcas de um pastor? Não, são marcas de um crente maduro que se tornou pastor, que se tornou diácono, ok? Então a mesma coisa vai se dar aqui. Vamos ver aqui então características tanto de líderes como de cristãos maduros. Por isso o tema da minha mensagem é o líder exemplar ou o cristão exemplar, ou marcas do crente maduro. Por quê? Porque a Igreja de Cristo está diante de muitos desafios. Ela vive uma crise hoje, uma crise na sua identidade, uma crise doutrinária, uma crise moral, está repleta de escândalos, e talvez o maior desafio dela é ter uma membresia
íntegra, capaz, piedosa, honesta, ou ter também uma liderança assim. Porque a liderança, ou melhor, a igreja, a comunidade, nada mais é do que reflexo da sua liderança. Se nós temos uma igreja brasileira em crise, com problemas morais, doutrinários, é porque nós temos uma liderança em crise, com problemas morais, doutrinários e de toda sorte. E nesse sentido, então, precisamos redescobrir o caráter, os traços de uma liderança ou de uma comunidade madura, santa, piedosa, honesta, íntegra, versada nas Escrituras e na sã doutrina. Então nós vamos usar o discurso de despedida de Paulo para nós vermos então esses traços. Essa mensagem então vai servir para aqueles que já são líderes. Vai servir também para aqueles que desejam ser líderes, ocupar algum ofício. E vai servir para aqueles que talvez ainda não desejam algum ofício, mas desejam ser crentes maduros. Então ela vai alcançar essas três categorias: aqueles que já exercem, os que desejam exercer e os crentes maduros. Vamos então para as marcas aqui do crente ou da liderança madura. Primeira marca aqui, o seu testemunho. O seu testemunho. Vamos ver o verso 18. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, Paulo, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Olha que coisa maravilhosa. Paulo está dando a sua despedida e ele está testemunhando do seu testemunho. Ele está dizendo, olha só, vós bem sabeis como me conduzi, vocês conhecem a minha conduta, vocês testemunharam, vocês foram testemunhas do meu ministério, da minha integridade, de como eu me conduzi. E o texto diz aqui, como eu conduzi em todo o tempo, desde o primeiro dia. Paulo está dizendo aqui que tinha um excelente testemunho. E o texto diz, vós bem sabeis. O que é isso? Está claro, foi evidente o bom testemunho do apóstolo Paulo. Queridos irmãos, eu quero fazer uma pergunta a vocês. A igreja reconhece o seu testemunho? É notório, a igreja bem sabe com clareza da sua integridade, de como você se conduz, ou tem se conduzido, desde o primeiro dia que você chegou até nós. A igreja reconhece seu esforço, a igreja reconhece o seu trabalho, a igreja reconhece a sua integridade, quando olha para você e diz, esse é um homem honesto, essa é uma mulher íntegra. Esse é um dos maiores aspectos da fé contemporânea que está prejudicado. Testemunho. Porque não vale o que você é aqui nas 2 horas de culto. Vale o que você é nas outras 24 horas por dia, 7 dias por semana.
As instituições de onde você é cliente podem dizer: é evidente como esse homem paga suas contas em dias, é evidente como ele é um bom marido, é evidente para as filhas e para os filhos que ele é um bom pai. Nós temos que nos preocupar com o nosso testemunho. A marca de um crente maduro é que ele tem um bom testemunho. A questão não é, por exemplo, com relação a dívidas, a questão não é só dever, não ficar devendo. A questão é pagar em dia. A questão não é só não fazer o mal para a mulher, é fazer o bem, ter uma vida dedicada. A questão não é só não violentar os filhos, é se dedicar a eles. Testemunho. Por que os puritanos foram o fenômeno que foram? Ninguém para de falar nesse povo. Passa década e ninguém para, deixa esse povo em paz. Puritanos. Viveram há 300 anos atrás. Eu não lembro de puritano dando profecia, puritano curando câncer, puritano ressuscitando morto. Não tinha milagre, não tinha sinais, não tinha riqueza, não tinha igreja grande. Esses puritanos não têm nada. Mas por que eles são tão famosos? O testemunho. Você sabia que a Coca-Cola foi criada por causa deles? O criador da Coca-Cola, ela foi criada nos Estados Unidos, que era Nova Inglaterra. A fórmula original da Coca ia álcool. Mas porque o puritanismo estava tão forte na Nova Inglaterra, e eles não eram dados a embriaguez, o criador falou: se eu criar essa bebida não vai vender. Ele tirou o álcool, daí nasceu xarope gaseificado de cola. Por quê? Testemunho. A integridade moral, o pudor, a ética. Gente, eu sei que eu estou falando para o Brasil. O Brasil não entende muito essas coisas. Esse tal de jeitinho brasileiro que é dos infernos, essa coisa nossa dessa... Meu Jesus, é difícil lidar com o tal do brasileiro. Já está na cultura, está na raiz, no sangue dele. Você tem que marcar um negócio 7h30 para chegar 8 horas. É assim. Ele é aquele da caderneta ainda. Ô, seu José, semana que vem eu te pago. Esse negócio é triste. Chega na escola, quer enrolar a professora, a diretora, é tudo desse jeito no Brasil. Mas quando converte, santo, o jeitinho brasileiro tem que ficar lá fora. Você quer ver o problema? Pega a papelada do Brasil. Vamos começar. Vai nota fiscal, vai contrato, vai olerite, vai inventário, vai escritura de casa e vai indo. Mas você vai ser Jesus de Nazaré. Papai, é tudo gambiarra. Não pode ter, irmão. A gente tem que ser o testemunho, irmão. Presta atenção. Quando fala é necessário, primeiro timão, é necessário que o bispo seja irrepreensível. A palavra irrepreensível no grego é assim, que não possa ser acusado num processo judicial. É igual estão fazendo aí com o Bolsonaro, vão revirar a vida do cara. Ih, não achou nada. Assim tem que ser com o crente. Não pode ser acusado num processo judicial. Pode procurar vasculhar minha vida, vocês não vão achar nada. É isso que está falando. Com Deus não tem jeitinho brasileiro. Testemunho. O crente precisa ter uma vida irrepreensível, de forma que os de dentro e os de fora reconheçam. Você sabe que o maior testemunho que eu já ouvi na minha vida, quando eu fui conhecer a igreja de David Wilkerson, em Nova York, Estados Unidos. A igreja dele é na Broadway, nos Estados Unidos. Fui lá.
fenômeno, o metro quadrado mais caro do planeta Terra. Deus concedeu para aquele povo, um homem de Deus. Aí conversando, conhecemos o louvor, as crianças, que ministério esplêndido. Aí nós começamos a conversar sobre as obras sociais que ele fazia, missões, tal. E o David Wilkerson precisava arrecadar dinheiro, né? De empresários para fazer essas obras. Aí nós perguntamos, ele já tinha morrido quando eu fui. E o David Wilkerson, o nome dele, vocês usam o nome dele para conseguir fundos, tal. O CEO da igreja, do ministério, parou e olhou para mim e falou: David Wilkerson, na América, é sinônimo de integridade. Foi a coisa mais linda, profunda que eu ouvi na minha vida sobre o que um homem de Deus tem que ter. Quer saber se ressuscita morto, se vomita câncer? Isso é íntegro. Falei, será que eu vou ser conhecido? Paulo Júnior é conhecido pela integridade. Isso virou a minha ambição depois que eu ouvi. É a sua ambição? Integridade com suas coisas. Primeiro ponto. Segundo, compromisso com Deus. Verso 19. Servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Veja só, Paulo está discursando sobre a dedicação dele no reino, na obra. Mas ele no 19 fala, servindo ao Senhor. O compromisso primário nosso é com Deus. Ele servia na igreja, ele pregava, aconselhava, fazia missões. Mas aqui ele diz, servindo a Deus, querendo dizer que fazia para Deus, fazia em nome de Deus, fazia levando em conta Deus, fazia para a glória de Deus. Você quer evitar 99% dos problemas aqui na igreja? Nessa? Olha para Deus, faz para Deus, pense em Deus, esqueça do homem. Se Paulo tivesse pensando em tapinha nas costas, ele tinha largado no primeiro ano. Se Paulo tivesse pensando em remuneração, escrever livro, ele tinha largado. Era para Deus. Essa palavra no grego, ao dizer servir ao Senhor, Paulo indica aqui que ele era um servo de Cristo, um escravo de Cristo. A motivação de tudo que fazia era Deus. Por que você veio aqui hoje? Ou veio na vigília ontem? Ou faz o que faz? Sua motivação deve ser o Senhor. Agradar a Cristo, porque é a Ele que estamos servindo. E o texto diz que ele fazia com humildade e lágrimas, já que era para o Senhor total entrega, dedicação, com amor, com coração. É o que Paulo fazia. Ele apenas estava ecoando o que Jesus disse em João 4,34. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Você tem compromisso com Deus? Você está aqui por causa de Deus? Você se mantém de pé por causa de Deus? Deus é a sua motivação máxima, prioritária, primária? Terceiro, compromisso com a palavra, verso 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vou-lo ensinar publicamente, também de casa em casa. Primeiro, o cristão deve se dedicar ao estudo e ao ensino da palavra. O que é a grande marca de um crente maduro? Ele conhece esse livro. Foi o tempo que servia para decorar a estante aberto no Salmo 90, meu filho. Você quer ajudar a gente também? Qual é a causa de grande tropeço?
Oséias 4:6, o meu povo se perde, tropeça, por falta de conhecimento. Você lembra do doutor Enéas? Meu nome é Enéas. Ele falava assim, ó, a ignorância aprisiona, mas o conhecimento liberta. Por que esse país é o que é? Por que é? Porque é um país ignorante. Porque 80% não terminam o ensino médio. Porque nós temos uma população de analfabetos funcionais. Você chega para o menino aqui na igreja, olha, eu quero que você escreve para mim o conceito de graça. Aí ele responde, pastor, o que é conceito? Não sabe nem entender a pergunta. Como é que vai dar a resposta? O que é conceito? Você não sabe o que é conceito? Como é que vai saber o que é graça? Vai pensar que graça é ver a vovó Mafalda e vai rir, isso é graça. Temos que ser verdadeiros. Sabe o que é uma coisa que eu aprendi com a conversão? Eu fazia parte de tudo que eu estou falando, eu era o brasileiro. Sou brasileiro, com muito eu tinha jeito, sabe? Mas com a conversão, eu entendi, eu aprendi a apreciar a leitura. Já devo ter lido em livros cristãos na minha vida, uns 800 livros. Foi depois que eu converti. E está dizendo que o crente se dedica ao estudo, à leitura, a compreender. Não sei se foi hoje que eu ouvi alguém dizendo que se você não investe no seu conhecimento pessoal, você será facilmente enganado pelos charlatões. Você já viu quando uma pessoa vai no açougue e não entende nada de carne? O açougueiro malandro já sabe. Ele vai pedir picanha contra filé. Mas você não entende nada, vai te dar um colchão duro. E o bobão assa, nossa, picanha está gostosa. A ignorância nos faz facilmente ser enganados. Esses falsos profetas estão vendendo esse colchão duro da heresia e você achando que é picanha. Pense nisso. Compromisso com o estudo da palavra. Estude 1 hora por dia, estude 2 horas por dia, leia, releia, rabisque, anote, use um dicionário de língua portuguesa, um dicionário de grego, consulte na internet, se aprofunde. A Bíblia, querido, a Bíblia é um hobby, leia por hobby. Olha que coisa maravilhosa a Bíblia. Tem 60, na verdade a Bíblia não é um livro, a Bíblia é uma biblioteca que contém 66 livros. Você tem o que você quiser, quer romance, leia Cantares. Quer guerra, lê Josué entrando em Jericó. Quer aventura, veja o rei Davi derrotando Golias. Quer drama, veja a paixão de Cristo. Quer terror, veja Apocalipse. Veja. Leia, melhor dizendo. 4. Quarta marca do crente maduro. Ele é preparado para as adversidades. Verso 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá, senão que o espírito de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Depois da conversão de Paulo, Jesus disse a Ananias que ia mostrar a Paulo quanto ele teria que sofrer por Cristo. Atos 9:16. Paulo aqui sabe que sofrerá adversidades em Jerusalém, em todo lugar que ele for. E aqui ele está ensinando que servir a Deus não significa privação de tribulação. Servir a Deus não te priva da tribulação. Então o que ele está dizendo aqui? Que a marca do crente maduro, ele tem fibra. Ele suporta a adversidade. Ele é um crente consistente.
Essa é a maior marca de um crente maduro. Está tudo bem com o crente, solta uma barata na casa dele e vira uma tribulação. Ele corta, ele bate o dedinho na quina da casa, já vira um inferno. Força, fibra, ele suporta, ele resiste à adversidade. Aliás, ele cresce na adversidade. Resiliência, não é essa palavra que está na moda aí? É uma marca. Mateus 10, 17, 18, acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa serei levados à presença de governadores de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. 2 Coríntios 4, 8, 11, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Ele é preparado para as adversidades. Ele fica firme quando todo mundo corre. Nós precisamos alcançar. Querido, nós estamos vivendo um momento em nossa sociedade, nossa cultura, nossa nação. Nuvens negras têm pairado sobre esse país. Qualquer hora o botão do detonador vai ser apertado. E o principal alvo dessa gente vai ser a igreja, os valores morais, cristãos, éticos serão todos combatidos. E se nós não tivermos fibra? Se não formos consistentes? Paulo está falando para a turma ali, olha, preparem-se para provações e para perseguições. Fiquem firmes. Eu fico imaginando esses crentes dessas igrejas triunfalistas, como eles vão sobreviver? Que a pastorzada ensinou que é só dinheiro, prosperidade, carro, casa. Não, no mundo tereis aflições. Quinto, lembre-se e confirme o seu chamado, sua vocação. Verso 24, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça. Paulo primeiro aqui começa falando do seu chamado. Ele está aqui, complete minha carreira, o ministério que recebi do Senhor. O ministério ele recebeu, ele chamou. No verso 28 diz que o rebanho para quem Deus constituiu eles como bispos e pastores. O que é isso? Crente maduro tem convicção do seu chamado, sabe a sua vocação, sabe o seu espaço no corpo de Cristo, o seu lugar. A parábola dos talentos. Lembra? A um ele deu 1, a outro 2, a outro 5, cada um segundo a sua capacidade. Todos no reino têm uma vocação, têm um chamado, têm uma função. E aqui, o primeiro ponto é confirme esse chamado. Tenha convicção. Não fique a esmo, à deriva. Estou 1 ano, estou 10, estou 20. Eu não sei se eu olho, se eu sou olho, se eu sou pé, se eu sou boca. Eu não sei se eu sirvo lá fora, se eu sirvo aqui dentro, se eu não sirvo nada. Jeremias capítulo 1, verso 4 e 5 diz: a mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno eu te conheci, antes que saísse da sua madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Lembre-se disso, de confirmar o seu chamado. Sexto, estar bem com a consciência, ter a consciência limpa. Isso é muito importante. Vamos ver os versos 25 em diante. Agora eu sei que todos vós em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais
deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Paulo terminou o seu trabalho ali, naquela região, e chegou o seu fim até a sua morte, ou a sua aposentadoria, porque ele diz, não verei mais meu rosto. E Paulo diz, primeiro, que ele estava com a consciência limpa, desde agora, estou livre estou limpo do sangue de vocês. O que é isso? Eu não deixei nenhuma pendência, nenhuma dívida. Minha consciência para com o reino está limpa, minha missão foi cumprida. Minha consciência para com Deus está tranquila, para com a comunidade está tranquila, para com o reino está tranquila. Vai a pergunta, a sua consciência está limpa, está bem com a sua consciência, quanto o seu serviço, a sua dedicação, sua posição, sua integridade. Consciência limpa, verso 26, e missão cumprida, verso 26, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus, missão cumprida. Paulo mostra aqui fidelidade. Uma das coisas que nós não falamos muito e negligenciamos é estar bem com a nossa consciência. John MacArthur vai dizer que uma das maneiras de um crente se manter santo, saber que está santo, ou ele ser advertido que não está santo, é quando ele ouve ou deixa de ouvir a sua consciência. A consciência sempre vai nos dizer se estamos bem ou mal, se estamos no caminho certo ou errado. Paulo aqui se despede com a consciência limpa, tranquila. E você sabe que as pessoas fazem quando tem problema com a consciência? Vamos pegar aí no mundão. Enche a cara na bebida, droga, entorpecente, para amortecer, para cauterizar a consciência, porque ela é um perigo. Culpa, insônia, depressão, cauteriza. Como é que está a sua consciência? Nós não podemos usar esses métodos, correto? A sua consciência quanto à sua fidelidade, a sua consciência quanto à sua particularidade com Deus, quem você é sozinho, a sua consciência com a sua igreja local, a sua consciência com a sua vocação, o seu chamado. Está limpo? Estou livre do sangue de vocês. Estou livre, fiz o que eu pude, me dediquei. Estou em paz com Deus e com a igreja. E depois o senso da missão cumprida. Jamais deixei de vos anunciar coisa alguma. É a frase que ele vai falar em Timóteo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da vida está me esperando. Paulo, ele estava aqui, quando ele escreveu Timóteo, ele estava no corredor da morte. Estava numa prisão, só ia sair para ser morto. Ele estava sentado ali num banquinho, assim ó, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Não tem mais nada para fazer, não deixei nada para trás, não tem mais nada para frente, eu estou fazendo hora extra, pode matar. Imagina nós, numa corredor da morte. Ai, Senhor, eu deixei tanta coisa para... Meu Deus, eu fiz... Senhor, Paulo não, você é limpa. Missão cumprida, trabalho feito. Sétimo, o cuidado com a igreja, o zelo pelo povo de Deus. O crente maduro, o líder, tem. 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Presta atenção. Nós fazemos parte da igreja, mas a igreja não é nossa. É dele. E pastoreia o rebanho, o qual ele comprou com seu sangue, é dele. Tu és Pedro, disse Jesus. Sobre esta pedra edificarei a tua igreja, Pedrão? Não, Pedrão, a minha igreja. Tira a mão, Pedro. Você não é papa dela não, você não é primeiro papa,
é minha igreja, Pedro, a igreja de Cristo. Fazemos parte dela, mas ela não é nossa. Apocalipse 5:9 diz: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituísse reino e sacerdote, e comprou com sangue. Agora vamos lá, tá, é dele, e qual é a nossa função? Cuidar dela. Ele entregou a igreja para nós cuidarmos dela. Então, primeiro aqui, vamos ver como Paulo mostra o cuidado. Ele diz: atendei por vós e por todo o rebanho. A atenção deve ser dada para todos. O crente maduro é atencioso, ele não faz acepção de pessoas. Atendei por todo o rebanho, toda a extensão da igreja, o número total dos membros, dos fiéis. O crente maduro é atencioso, não faz acepção de pessoas, tem zelo pelo povo de Deus, se preocupa com quem faltou, com quem está doente, com quem está necessitado, não faz distinção se é negro ou branco, se é pequeno ou grande, se é novo ou velho. Ele é atencioso. Deixa eu te dizer, não selecione pessoas dentro da igreja. Não tenha preferências por alguns e por outros não. Não se dedique a alguns e a outros não. Mas estenda a sua dedicação, sua atenção, seu zelo para todos. Lucas 15, 4, 5, qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca daquela que se perdeu? Ou seja, o pastor cuida das 99, das 100, da mesma forma. Oitavo, estou acabando, não fica nervoso. Deixa eu ver. Muita coisa aqui, então eu vou. Compromisso com o trabalho, verso 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Verso 32, agora, porém, encomendo-vos ao Senhor e a palavra de sua graça, que tem poder para os vivificar e dar herança entre todos os que são santificados. Irmãos, existem muitos cristãos preguiçosos. Eu vou fazer uma pregação sobre a preguiça. A Bíblia fala de preguiça? Fala de preguiça. Fala muito? Fala com abundância. É comum, pastor, tem crente preguiçoso? Oxe! Se tem. Aqui nós usa, né, na nossa gíria, é o crente maleita. Mas é uma preguiça. Acho que até para o céu está com preguiça. Tem certeza? Quer voltar amanhã? Não, Jesus. Uma preguiça de ir para o céu agora. Preguiça. Ele escolhe o que fazer, só faz aquilo que ele escolher, ele se esquiva de outras funções, obrigações, trabalho no reino, porque o reino é repleto de trabalho. Queridos, ser cristão envolve trabalhar duro, visita, aconselhamento, limpeza, manutenção, devocional, família. João 5,17, meu pai trabalha até agora, e eu também. Primeiros Coríntios 15, 58, portanto, meus irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Paulo está aqui, 3 anos, de dia e de noite, não cessei, incansável, trabalhe. 9, cuidado com o dinheiro.
verso 33, vamos ver. De ninguém cobiceis prata, nem ouro, nem veste, vós mesmos sabei que estas mãos serviram para que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Queridos, não fazer da obra fonte de lucro, ou não deixar que o dinheiro perverta a sua fé, perverta seu chamado. Não faça nada tendo como finalidade o dinheiro, motivação errada. Ele vai escrever a Timóteo e vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e muitos nesta cobiça, transpassaram a si mesmos com muitas dores. Cuidado com o dinheiro. Fique longe do dinheiro. 1 Pedro 5,2, pastoreai o rebanho de Deus, não por obrigação, mas por livre vontade. Não faça isso por ganância, mas com desejo de servir. 10º, amor pelos irmãos, verso 36. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam ele até o navio. Esse é o último ponto. A despedida, que aí Paulo se despede, eles abraçam ele e ele vai embora. A despedida mostra o quanto eles amavam Paulo. E demonstra o quanto Paulo os amava. E o quanto Paulo demonstrava esse amor. Queridos, que entre nós haja troca de afetos. Qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo? Amar o próximo. Nisto saberei que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Estamos vivendo num momento de uma igreja fria. Cada um por si e Deus por ninguém. Esse é meu ditado. Cada um por si, por ninguém. O individualismo, uma frieza, um egoísmo, ou a falta de tempo. Mas terminando, queridos, troca de afetos, visitem uns aos outros, tomem chás, passeiem, conversem, meu Deus, amem uns aos outros, conta a bênção um para o outro, se envolva. João 11,3, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Uau! Jesus amava Lázaro. João 21:20, então Pedro voltando-se viu também e ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, que era João, o qual na ceia reclinava sobre o peito de Jesus. Amor pelos irmãos. Queridos, essa foi a mensagem de líderes adaptada para todos nós, para nós buscarmos essas marcas e sermos uma igreja madura, evitando muitos problemas para o reino. Vamos fechar os olhos e vamos meditar em tudo que nós ouvimos, por favor. Fale com Deus agora.